Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui no meu 18º dia de pós-parto e eu decidi vir aqui falar para vocês um relato de parto breve. E eu coloquei no meu blog também o post com um artigo escrevendo tudo, explicando tudo com mais detalhes, né? Bom, tudo começou no dia 11, tá? 11 de abril. Então do dia 10 para o dia 11 eu já estava sentindo algumas leves contrações, tipo contrações de menstruação, aquelas contrações diminuídas, né? Bem pouquinha. Elas vinham durante a madrugada e embora, muito levinhas. Só que eu já estava com 41 semanas e 3 dias. A minha médica iria esperar até o dia 12 de abril, 41 semanas e 4 dias. Então, para quem está vivendo isso, você já está um pouco desiludido. Então, na maioria das vezes, você acha que são dores de treinamento, né? Então você desencana para você não criar falsas esperanças, porque afinal de contas o meu primeiro parto tinha sido cesárea, né? Então eu estava bem desiludida, eu não achava que eu pudesse ter um parto normal. Mas a minha médica sempre super me apoiou, ela falava que não, que dava para ter. E eu falo para vocês, meninas, dá sim, tá? Existem casos que não dá, Mariana? Sim, existem casos que não dá. Mas eu acredito que na maioria das vezes a gente pode sim conseguir um parto normal, tá? É claro que respeitando sempre a saúde do bebê e da mãe, né? Então, se tiver qualquer situação que você não tá legal, entendeu? Sua pressão ou o bebê não tá legal, tá tendo algum tipo de sofrimento real, né? Que o médico constatou, eu acredito que seja assim a causa para você desencanar, né? Desencanar do parto normal. Mas eu, gente, sempre sonhei com parto normal. Então, rapidinho falando sobre isso, na minha primeira gravidez do Matheus, infelizmente não rolou, né? Não rolou. Eu não tive um bom acompanhamento médico. Talvez eu não tive um hospital preparado para parto normal, tá? Uma coisa que eu digo para vocês não é qualquer hospital que está preparado para fazer um trabalho de parto, tá? Trabalho de parto muitas vezes demora até 20 horas, entendeu? É bem estressante e precisa ter um preparo, precisa ter um local para isso. Então, muitos hospitais não têm esse preparo. Então, algumas vezes as mães não sabem disso, elas acabam indo em qualquer hospital e o trabalho de parto não evolui simplesmente porque não tem estrutura para isso, tá? Então, gente, voltando lá. No dia 11, por incrível que pareça, a cesárea foi marcada para o dia 12. Então, eu estava bem chateada já, bem desiludida, já falando com a minha médica, chateada de que eu queria muito e tal. E a minha mãe, por um acaso, chegou no dia 11 aqui em casa. Nós temos mais um filho, né? Então, nós precisávamos da ajuda da minha mãe aqui, ou nós acionaríamos algum outro parente se caso acontecesse do parto normal acontecer. Bom, quando foi umas 6 horas, nós fomos buscar o meu filho na escola e depois nós fomos no shopping cortar o cabelo dele. E eu estava andando no shopping, e por incrível que pareça, gente, esse shopping, toda vez que eu andava eu sentia muita dor de treinamento. Então eu costumo dizer que o Lorenzo gosta de shopping, porque eu falava, esse menino quer sair no shopping, né? Então o que aconteceu? Nós voltamos para casa porque eu estava sentindo algumas contraçõezinhas mais doloridas e tal. Quando deu 9 horas aqui em casa que eu fui jantar, a minha bolsa estourou. Eu me enchi de empolgação, de ansiedade, de alegria, porque eu sempre sonhei em sentir a bolsa estourar. Assim, existem sonhos tão pequenos, né? Mas eu sempre ficava, poxa, se minha bolsa estourar vai ser o máximo, né? Eu poder relatar que a minha bolsa estourou. E aí, gente, nós ligamos para a médica e ela disse:
Então, nós ligamos para a médica e ela falou assim: olha, se arruma e com calma, né? Vem para perinatal, né? Eu tive o Lourenço na perinatal da Barra, super indico. Não conheço a perinatal de Laranjeiras, dizem que é muito boa também. Inclusive a perinatal de Laranjeiras, eles têm já enfermeiras obstetras, que são como doulas, né? Já faz parte do seu plano. Você já paga o hospital com direito a essas obstetras. Eu achei isso super legal. Mas eu já tinha me organizado toda para Barra, né? E como nós moramos mais próximos do perinatal da Barra, a gente já estava organizado para isso. Eu cheguei no hospital, eu cheguei lá, eram por volta de 10 horas da noite. Ainda no dia 11 de abril, tá? De 2018, né? Isso para futuros, para futuramente. E eu fui analisada pela médica, ela me avaliou e tal. E enfim, eu não tinha nenhuma dilatação, gente. Nada, nada, nada. E minha bolsa já tinha estourado, eu tava liberando muito líquido. E aí você já fica com aquela ansiedade de, eu não vou ter contração. Não vou ter contração, não vou ter dilatação. Porque eu acho, né, assim, as mulheres, quando a gente está desejando ter o parto normal, a gente ouve muito que, não, eu não tenho dilatação, é genética, né, a minha mãe nunca teve e tal. E isso tudo assim, existem muitos tabus em cima disso, né, existem muitos tabus que falam que é genética, que falam que, minha bacia não tem dilatação, eu não tive abertura. Por quê? Agora aqui eu vou dar a minha opinião, né? Nós vivemos num país que não prioriza o parto normal. Então, não é do agrado da maioria dos médicos o parto normal, infelizmente, porque é uma coisa tão bonita, tão linda. E o resultado é tão maravilhoso, assim. O pós-parto é maravilhoso, eu acho, né? Eu achei tudo muito maravilhoso pro bebê, pro contato da mãe com o bebê, enfim. Mas, voltando, se você realmente tem sonho do parto normal, eu te aconselho a pesquisar muito, muito e conseguir encontrar uma médica, um médico que realmente faça o parto normal. Você tem que se informar dos valores, tá? Porque às vezes o convênio ele reembolsa. Às vezes você não vai precisar gastar uma fortuna, tá? Que graças a Deus foi o meu caso. E às vezes o seu médico não cobra pelo parto normal, pela parte dele, né? O que vai cobrar é o anestesista, pediatra, se tiver necessidade de um médico adicional no dia. Bom, voltando. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. Se você não tiver com saco, vai passando pra frente, tá bom? Eu tô querendo dar todos os detalhes porque foi um dia muito especial e eu quando eu tava nesse momento da minha vida, eu queria muito escutar relatos de parto. Eu acho muito legal. Eu acho legal a gente poder dividir assim com as outras mulheres o que realmente foi bom pra gente, né? Quando não é bom, a gente tem que dividir, mas quando é bom, eu acho que vale muito a pena dividir e essa troca é muito boa. Bom, vamos lá. Eu não estava com nada de dilatação, 10 horas da noite. A minha médica foi acionada, ligaram para ela do hospital e a minha médica decidiu me internar. Bom, eu passei a madrugada inteirinha no quarto com meu esposo. Daí eu tenho que dar, às vezes, para o meu esposo, porque ele, desde o comecinho, sofreu comigo ali. Realmente, muito importante você ter se você não tem o esposo para te apoiar, né, como pai, alguém que te apoie desde o início ali. Então a enfermeira passou e deu um papel para ele e falou: olha, você vai anotar de quanto em quanto tempo as contrações da sua esposa. E eu confesso para vocês, gente, que o meu marido tentava dormir 5 minutos, porque as contrações ficavam de 10 em 10 minutos, depois de 7 em 7 minutos, depois de 5 em 5 minutos. Então,
As contrações elas ficavam de 10 em 10, depois de 7 em 7, depois de 5 em 5. A médica pediu, quando ela estabilizar de 5 em 5 minutos, me liga. Só que ela não estabilizou de 5 em 5. Ela ficava de 5 em 5, daqui a pouco ia de 7 em 7 minutos. Como é que é isso? É tipo assim, a contração dura 1 minuto, tá? De 30 segundos a 60 segundos. Aí vem, ela vem com tudo. Aí vem, você morre de dor, entendeu? Morre de dor. Morre, morre, morre. É insuportável, tá, gente? Insuportável. Quem não contou ainda isso, eu vou contar. É insuportável. É uma dor horrorosa, é uma dor que dói nas costas, dói no baixo ventre, dói na região assim, bem lá embaixo, e a barriga fica muito dura. É uma dor bem chata mesmo. Só que você fica na esperança de que vai passar, daí você se contorce toda, né? E você fica se segurando toda, enfim. Passou esse 1 minuto, some, como se você não tivesse nada. E aí você fica assim durante 10 minutos, sem nada. Quando você tá no bem bom, achando que não vai voltar, ela vem com tudo de novo. E à medida que vai passando, esse 1 minuto, ela vai ficando mais forte, uma coisa insuportável, tá? É uma pressão que dá lá embaixo, é uma dor misturada com dor de menstruação, com dor de uma pressão lá embaixo na parte óssea, tá? Se eu posso descrever essa dor, é uma dor de cólica menstrual bem forte, que pega tanto na frente quanto atrás, tá? Tanto na lombar quanto no baixo ventre, abaixo do umbigo. Enfim, eu acho que eu consegui explicar. Mas até então, essa dor você consegue estar no quarto, a enfermeira vem, ela fala com você, você tá no cobertor. Eu lembro que eu ficava ainda tentando assistir um pouquinho de televisão, você dá uns gritinhos e tal, mas a vida continua, a vida que segue. Vida que segue. Bom, gente, olha só. Então eu disse, né? Quando deu 3 da manhã, a médica veio me analisar, a médica do plantão, não a minha médica, tá? Por isso que eu falo que é importante ter um bom hospital com estrutura para isso. E ela falou que eu estava com 5 de dilatação. Eu fiquei muito feliz, mandei mensagem para minha médica. Ela, né, no caso, elas se contatam, ela ligou para minha médica, avisou. Minha médica também se empolgou e tal. Mas não havia necessidade ainda da minha médica vir, porque ainda estava, né, 5 ainda estava no início, a gente esperou mais um pouco. Só que, infelizmente, quando deu 6 da manhã, as contrações pausaram. Eu entrei no Google na hora e comecei a pesquisar se era normal as contrações pausarem. Escrevi para minha médica. A minha médica chegaria no turno dela no hospital às 7 horas da manhã, então eu não queria ficar incomodando ela à toa. Mas eu fiquei... Parecia que tinha jogado um balde de água fria sobre mim. Escrevi para ela depois, falei, olha, quando deu umas 6 e pouco, falei, olha, as contrações pausaram. Das 6 até as 7 da manhã eu tive uma, gente, uma. Quer dizer, parece que assim, que a engrenagem parou. Quando ela chegou às 7 horas, ela me analisou e ela falou assim, você continuou com 5, você não, a sua dilatação não foi para frente. Aí ela falou assim, mas como você tá com bolsa rota, nós vamos descer para sala de trabalho de parto. Aí que eu acho que vale muito a pena um bom médico, né? A minha médica foi excelente nesse quesito. Ela super me dava segurança de que o negócio ia rolar. Ela falou, nós vamos aplicar um pouquinho só de ocitocina, porque como eu já tinha tido uma cesárea, eu não poderia induzir o parto no início. Mas se você já está em trabalho de parto, você pode dar uma leve induzida, tá, meninas? Se você vai induzir no início, você corre o risco de ruptura do útero. Essa foi a explicação dela para mim. Mas nesse meu caso, eu podia aplicar um pouquinho só para as contrações continuarem como elas estavam. Bom, nós descemos, quando eu cheguei na sala de trabalho de parto, que sala, gente, que sala. Aqui eu vou pausar também para falar sobre a sala. A sala tinha banheira de hidromassagem na quina. A sala tinha um lugar que você ficava fazendo agachamento, como é que eu posso explicar? Um lugar que você agachava dentro e tinha espaço para o bebê cair embaixo, sabe? Tipo um piniquinho assim, bonito, né, gente? Não um piniquinho. E tinha, o que mais que tinha? Bola de pilates,
Então aquela sala, nossa, tinha tudo, tinha a sala, tinha a bola de pilates. Gente, tinha um negócio no teto para se pendurar, assim, com colocar tipo uma toalha e se pendurar assim para fazer a força. Realmente eu fiquei assim muito feliz assim com a sala deles lá. Um preparo muito legal. Eu achei o máximo. Bom, assim que ela aplicou ocitocina em mim, tá? As contrações começaram a voltar. Ela ligou aquela banheira. Aquela banheira foi tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Eu fiquei naquela banheira, assim, quente, quente, quente. Gente, que sofrimento. Eu fiquei assim, eu gritava, eu me contorcia. Só que, por incrível que pareça, a hidromassagem bem quentinha assim, nossa, foi ótimo, foi ótimo. Eu devo ter ficado 1 hora, quase 2 horas ali dentro. A hora que eu saí, eu já estava com 8 de dilatação. Foi ótimo. Ela já começou a me posicionar agachado, apoiado no meu esposo. Ela perguntou se eu queria anestesia. Eu falei que sim. De 8 para 9, gente, eu super aconselho. Super aconselho. Anestesia. Você vai continuar sentindo um pouquinho de dor. Você vai continuar sentindo um pouquinho da contração, tá? O desconforto vai continuar. Tem que ser um bom anestesista, claro, para ele saber a quantidade exata, para você não parar as contrações. O anestesista, graças a Deus, foi excelente. E eu, depois de receber a anestesia hack, né? Eu me agachei encostada no meu esposo e bora fazer força. Bora fazer força pro bebê descer. Foi super ótimo isso, super ótimo. Eu já estava beirando às 11 da manhã já, às 11 horas da manhã. Então, quer dizer, eu tive esse trabalho de parto mais intenso na parte da manhã, né? Na madrugada foi mais leve. Quando ela foi ver de novo, eu já estava de 9 para 10 de dilatação. Aí nós deitamos. Eu fiquei em todas as posições, né? Eu fiquei até de lado, virava de um lado, virava de outro, ficava deitada, ficava 4 apoios. Foi a pior posição, eu não gostei de 4 apoios. Eu achei a banheira e o agachamento excelentes para descer o bebê, né? E depois realmente o deitado é melhor, para mim foi, né? Mas assim, quando vinha as contrações, ela pedia já para eu fazer a força de expulsão, né? Como que é a força de expulsão, galera? Meninas, a força de expulsão, eu vou explicar bem, bem detalhado, porque nessa hora eu achei ótimo eu ser da área do Pilates, né? Que eu sou professora de Pilates, para quem não sabe, fisioterapeuta. A dor de expulsão, ela consiste em algumas forças. Primeiro, é a força do assoalho pélvico, que é literalmente quando você segura o xixi e o cocô, tá? Quando você segura, aquela força de segurar, aquela força ela sobe o assoalho pélvico, que é a musculatura que fica toda embaixo assim no útero, né? Então você tem que fazer essa força junto com a força de contrair o abdômen, tá? Contrair a barriga e a força de forçando para baixo. Então são 3 forças, gente. Chega uma hora que você já nem já tá doendo tanto que essas 3 forças, para você sincronizar elas é bem difícil. Mas bora lá, bora lá, bora lá. Eu fui embora, contraindo, 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 sempre com o apoio da médica, do anestesista, do meu esposo e da pediatra olhando se o bebê estava bem. Lembrando disso, o principal é o bebê. Opa. Então, falando sobre a hack, né? Sobre a anestesia. A hack, ela deu uma leve formigadinha na minha perna direita. Então, o que aconteceu? O meu esposo ficava segurando a perna direita para me ajudar a fazer a tal da força, tá? Porque além de tudo, você tem que... É muita coisa, gente, é muita força. A perna tem que estar flexionada as duas, pressionando a barriga, né? É literalmente você fazendo deitado. Você tem que fazer aquela força toda que eu expliquei e essa flexão de joelho, tá? Mas lembrando que é só no momento final do parto, tá? Até então você tá em outras posições, você pode até fazer força em outras posições, tá? Na hora da expulsão, que é quando você chega já ali a 10, né, centímetros de dilatação,
a médica já começa a te posicionar em posições que ela consiga ver se a cabecinha do neném tá saindo, né, gente? É o momento mais dolorido, então eu decidi anestesia. Respeito super as mulheres que são até mais guerreiras do que eu, que aguentam essa dor do final. No meu caso, assim, eu precisei dessa ajudinha e eu estava super ciente de que se eu precisasse de anestesia, eu não iria abrir mão de anestesia. Né? Eu não imaginei assim que fosse tanta dor no final, mas é muita dor mesmo, tá? Muita dor mesmo. Você vê luzes. Então, qualquer ajudinha você aceita, né? Você aceita e você anseia. Eu senti então essa perna direita formigando. E aí você sente a contração, mas você tem que olhar também a barriga contraindo, porque antes de vir a dorzinha da contração, você sente a barriga ficando durinha, você vê. Né? Então a médica falava, olha lá, a barriga tá durinha. Aí você precisa de ajuda para saber a hora exata de fazer a contração. De fazer a contração não, desculpa. De fazer a força de expulsão. Bom, no meu caso, demorou bastante esse momento de expulsão. O meu bebê não queria sair da barriguinha da mamãe. Tava muito gostoso pro Lorenzo. Então, assim, ele tava tipo grudado dentro da minha barriga. As tantas, só para finalizar esse vídeo, para vocês entenderem como foi a expulsão, as tantas, como é que foi a situação? As tantas, o anestesista estava pendurado em cima da minha barriga, o meu marido segurava a minha perna direita, a médica colocou um kiwizinho aqui, ó, na cabeça do Lorenzo, para quando a cabeça saísse, ela ajudar a cabeça a ficar, porque a cabeça ia e voltava. E a mamãe aqui morria de fazer força. Então, quando foi 1h18 do dia 12 de abril, o Lorenzo deu o ar da graça. Gente, ele saiu, não senti nada, levei uns pontinhos sim, porque ele, quando saiu, ele rasgou um pouquinho só, pouca coisa. Levei uns pontinhos, não senti nada, porque eu tava com anestesia. Por isso também que eu aconselho a hack no final, porque se você precisar levar uns pontinhos é muito bom, porque você já fica confortável, né? Gente, o bebê veio direto pro meu colinho, com o cordão. A perninha dele ficou enrolada no cordão. Aí eles desenrolaram o cordãozinho. Ele chorava. Ele tava todo branquinho, assim, inchado. Ele me olhava e chorava. Eu chorei também. É uma coisa, assim, muito diferente da cesárea, sabe? Muito diferente da cesárea. A cesárea, eles tiram o bebê, você tá se sentindo ainda muito cortada, né? Muito aberta. De uma maneira, assim, não era o meu sonho a cesárea. Então, na cesárea, eu me senti de uma maneira não muito agradável. No parto normal, você se sente quase como se você tivesse lutado o MMA. E depois você olha a sala do trabalho de parto, gente, é igualzinho o ringue do MMA. É igual, entendeu? E aí você fala assim, eu venci esse gigante na minha vida. Então aquela alegria te invade, você olha para aquele bebê assim, muito feliz de ter conseguido, e ele também foi um vencedor, né? Então você olha para ele e fala, poxa, você venceu com a mamãe. Não que o meu primeiro filho não... Nossa, eu amei. Quando você olha para o bebê e vê que o bebê tá bem, você tá super alegre, você já esquece, né? Embora você fique um pouco chateada depois, se não foi da maneira como você quis. Mas você acaba priorizando pela saúde do neném, né? Mas, gente, muito gostoso o parto normal. Eu tô num pós-parto de 18 dias. Eu tive um pouquinho de dor de cabeça por causa da hack, tá? Mas foi só na primeira semana. Depois, assim, sem brincadeira, gente, eu já podia até, se eu quisesse, limpar a casa, sabe, devagarinho. É claro que eu não fiz isso, eu segurei um pouco. Mas agora com 18 dias eu tô super bem. Então, ó, joia. Se você curtiu, curte lá embaixo meu vídeo, dá uma curtidinha, mostra pras amigas. E assim, eu super aconselho parto normal, consciente, tá? Cuidando de você e cuidando do bebê. Um grande beijo. Deus abençoe.